O primeiro jornal do mundo era talhado na pedra e levava dias para ser escrito. O primeiro de papel circulou na China. Demorava dias para desenhar tudo aquilo em Nanquim. Depois veio a prensa móvel de Gutenberg e mais tarde a rotativa. Mas nem assim a imprensa acompanhava a velocidade da notícia. Isso só veio com a era Ed News. Ed News, movido pela notícia. Muito bem, internautas, voltamos com o programa Universidade Aberta. E para quem está retornando ao chat ou entrando agora no site da UOL TV, o nosso tema de hoje é sobre comunicação ambiental do SENAC, um curso que existe por lá, e estamos dando panorama geral deste curso para vocês, tá bem? E conforme eu prometi, eu vou voltar com a pergunta do Marcinho do Rio de Janeiro. Vamos lá, Marcinho. Ele diz, não existe legislação para reciclagem, por que não é obrigatório? Gostaria que vocês dois pudessem falar um pouquinho. Professora Sucena, quer começar? Eu vou falar de uma maneira macro, acho que o Ronilson pode falar com maior profundidade. Tá bom. A questão da legislação, a gente tem sempre uma pirâmide, né? A federal sempre está em primeiro lugar. E aí, tanto o Estado quanto os municípios também criam suas próprias legislações. Assim, de uma maneira geral, uma política, por exemplo, nacional, né? A gente tem a de saneamento básico, tem outras políticas, né? E agora a de resíduos sólidos, né? Recentemente aprovada, que elas colocam como coleta seletiva, né? Enfim, uma determinação para que todos os municípios, enfim, brasileiros adotem. Só que para tudo isso acontecer, tem de haver regulamentação. Porque uma política só, vamos dizer, pega se for regulamentada. O que quer dizer regulamentação? Tem que ter todo um dispositivo legal dentro dessas esferas, né? Que, como dotação orçamentária, como projeto para realizar, quais tipos de multas vão ser adotadas. Porque se não tiver tudo isso no papel, né? Você não consegue viabilizar. Pode se tornar inconstitucional. Então, acho que o Ronildo pode falar um pouco mais, né, sobre isso. Então, agora existe, né, depois de quase 20 anos de discussão, tramitação no Congresso Nacional, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai tentar regulamentar todo o setor. E ela, em alguns dos artigos dela, fala que todos os municípios, como o professor Luciano estava falando, vão ter que fazer a coleta seletiva e um percentual daquilo de lixo que coletava tem que ir para a reciclagem através da coleta seletiva. Só que só vai funcionar se houver essa regulamentação, se for estipulado prazos, metas, multas, e esse é todo o processo agora que está em andamento, né? Mas só vai, por exemplo, a pneus. Quando se começou a trabalhar a reciclagem de pneus, que hoje é obrigatório, se estabeleceu metas e prazos. E hoje se chegou no nível que cada pneu fabricado há uma exigência que 2 sejam reciclados. Tá certo? Isso só funciona hoje porque se estabeleceu metas, prazos, multas. Pilha e baterias também existe uma regulamentação que se exige que se recicle, ou que se descontamine, se envie para reciclagem de pilhas e baterias. Só que isso não funciona tão bem. Por quê? Na regulamentação não se colocou nem metas, nem prazos, nem multas. Certo? Então, hoje já existe essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, faz uns 2 meses que foi assinada, sancionada. Então, nós estamos esperando agora a regulamentação. Enquanto isso, vai se trabalhando conscientização, educação ambiental, para a população também interagir. E acho que a própria comunidade, a própria população, pode-se exigir uma regulamentação no seu município, exigindo que haja uma coleta seletiva, separando o seu lixo, e não separando e depois colocando tudo junto, exigir que o seu condomínio, ou que passe um caminhão de coleta seletiva na sua casa. Então a população tem um papel fundamental nisso também. É impressionante que, né, a gente funciona realmente à base de multa, premiação e meta mesmo, não tem jeito, né? A base da conscientização é realmente muito difícil. E só mais um componente assim do curso, né, com relação à questão do papel educativo. Claro.
A comunicação, dentro da comunicação ambiental, ela já está estabelecida na própria política nacional de educação ambiental, com uma outra nomenclatura, né? É que todo mundo tem direito à informação. Então, começa por lá. E mais recentemente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, né, estabeleceu também a chamada educomunicação, né, como algo assim que tem que fazer parte, vamos dizer, curricular, né, dentro da programação tanto não formal, que seria o ambiente da nossa sociedade, né, que a gente pode ter os cursos como a gente está fazendo, o ambiente formal dos cursos formais e o informal, que é o dia a dia, que a gente tem o contato com os nossos vizinhos, né, nas ruas. Então, é a comunicação com o papel educativo. E principalmente, acho que um ponto interessante, que a gente chama de empoderamento. O que é empoderamento? A gente fazer com que a sociedade, a população, ela tenha autonomia para criar a sua comunicação. Por isso que existem já muitos projetos assim, de rádios comunitárias, de jornais, né, no caso coletivos, jornais murais, os blogs, né, que são um instrumento hoje da mídia digital muito importantes, né, que levam também para essa democracia, né, da área de comunicação. Então, isso está tudo no sentido do empoderamento. E dentro do curso nós também falamos já da mídia especializada. Falamos um pouco sobre os veículos, né, que a gente tem tanto na mídia digital, quanto revistas, quanto jornais, e também a dificuldade, né, porque hoje a gente tem a grande imprensa, né, que tem às vezes alguns cadernos ou setoristas que tratam de algumas temáticas ambientais, mas nós temos aqueles veículos que são destinados para esse fim mesmo. Então a gente até comenta que tem um pouco de militância. Só que não é militância partidária, né? Eu sempre falo assim, não vamos confundir, né, partidarismo com essa militância. A militância é a crença naquele tema e as pessoas vão a fundo. Então você vê, assim, por exemplo, tem alguns sites muito interessantes, portais de meio ambiente, que valem a pena ser consultados, né? Que tem matérias que a gente chama de fôlego, que eles vão atrás do tema, acompanham esse tema, não deixam o tema assim um vazio, simplesmente esquecido, né? Então nós tratamos um pouquinho disso no curso. E agora eu gostaria que você desse um exemplo pessoal seu. Parece que você tem um blog, eu gostaria que você compartilhasse isso com os internautas, por favor. Bom, a minha experiência assim, com comunicação, eu sou jornalista há 18 anos, né? Mas na área ambiental eu posso dizer que eu estou me aprofundando mais nos 3 últimos anos. Eu fiz uma pós em meio ambiente e sociedade, até que foi muito útil para mim, até para essas escolhas. E há 3 anos eu tenho um blog que eu denominei de Cidadãos do Mundo. E dentro desse blog, além até o próprio Cidadãos, leva a cidadania, né? Então eu trato de sustentabilidade, de geopolítica, né? A política no mundo, de temas assim de meio ambiente, de socioambientalismo. Então eu tento levar artigos, pensatas, que são pensamentos, matérias mesmo. Então foi uma escolha. Eu criei um blog com um sentido assim temático. Isso é importante também, você cria um perfil. Porque senão você se torna aquele genérico, que há milhares de genéricos, né? E com o passar do tempo, esse blog, enfim, ele está dentro da Rede Brasileira de Informação Ambiental, está dentro do portal do meio ambiente, com isso eu me tornei colunista do portal por meio do blog, né? Está dentro da Rede Brasileira de Agenda 21, né, aqui, que também são, vamos dizer assim, as redes digitais voltadas à área ambiental. Então, isso é muito importante, assim, para mim, uma satisfação pessoal, não só profissional, porque eu não ganho nada com isso, assim, financeiramente falando. Muitas pessoas até conseguem empreender num dado momento, se tornar um blogueiro profissional, né? Eu diria que esse é o meu lado, principalmente militante. Eu tenho a credibilidade, por meio do meu blog eu me torno conhecida nessa área ambiental. Mas também é uma vertente assim, que pode, vamos dizer assim, possibilitar uma profissionalização. Eu acho que é uma tendência também. Mas isso também tem que ter aquele vínculo da credibilidade. Como em qualquer área, uma empresa, uma pessoa, né? Você tem que tornar esse veículo
algo que as pessoas tenham confiança. Então, acho que esse que é o elemento principal. Eu tento, pelo menos, né, na medida do possível, compatibilizando como educadora e como jornalista, né, atuante, ter esse trabalho. Eu trato com carinho mesmo. Então, cada coisa que eu coloco assim, que eu veja que tem alguma ligação com o público, que tem alguma utilidade. Eu acho que o que você escreve, você se torna multiplicador. E a partir do momento que você possa passar alguma coisa que seja útil, não só para a prática, né, do dia a dia, mas para a reflexão, eu acho que eu estou fazendo um papel, né, certamente importante também.